Aconteceu há muito, muito tempo e muito, muito longe do nosso planeta, no outro extremo do universo. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Foi mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Este breve flash iluminou todo o céu. Depois, um brilho muito mais suave e duradouro o substituiu. Observando essa luz fraca, os astrônomos da Terra notaram um estranho sinal infravermelho, invisível ao olho humano, mas podia ser percebido pelo calor. Depois de examinar o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, ópticas e ondas infravermelhas, a equipe de astrofísica chegou a uma conclusão chocante. Parecia que as pessoas finalmente tinham visto um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Este magnetar provavelmente se formou a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons, resultando em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Mas eu estou me adiantando. Que tal primeiro descobrirmos o que são todas essas novas magnetares e estrelas de nêutrons? Imagine uma estrela massiva com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim da sua vida. Pode ser porque seu combustível nuclear acabou. Se isso acontecer, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a contrair. E então, uma massa mais de 1 milhão de vezes maior que o nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma explosão de luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. Ela deixa para trás um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. A propósito, quando uma estrela semelhante em tamanho ao nosso Sol fica sem combustível, ela se transforma em uma anã branca. Ela espelha a maior parte do seu material externo e apenas o núcleo quente da estrela permanece intacto. Esse núcleo geralmente aquece até 100 mil graus Celsius. Uma anã branca é um pouco maior que o nosso planeta, mas tem a metade da massa do Sol. Em outras palavras, essas estrelas são alguns dos objetos mais densos do universo. Uma anã branca pode ser 200 mil vezes mais densa que a Terra. Normalmente, uma anã branca leva mais de 1 bilhão de anos para esfriar. Sob certas condições, essa estrela pode entrar em erupção. E este evento é chamado de nova. É muito menos brilhante do que uma supernova ou até mesmo uma quilonova, o que ocorre quando duas estrelas de nêutrons ou uma estrela de nêutrons e um buraco negro se fundem. Enfim, de volta a uma supernova. Se uma estrela é grande, mas não grande o suficiente para se transformar em um buraco negro, ela se transforma em uma estrela de nêutrons. É basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, o nosso Sol tem quase 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro, o que corresponde a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e possui um campo magnético intenso. Se fosse possível colher apenas uma colher de chá das entranhas dessa estrela, essa matéria pesaria mais de 1 bilhão de toneladas. Isso é tão denso que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos que as pessoas conhecem. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, na maioria das vezes elas criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acham que pode haver outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. É uma forma exótica de estrela de nêutrons, com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Este campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela até 10 milhões de graus Celsius. Estrelas de nêutrons são estranhas e assustadoras. Seu interior é uma dança sem fim de partículas em condições extremas. Isso resulta em estruturas inesperadas e estranhas. Por exemplo, mais perto da superfície, centenas de nêutrons formam bolhas que até parecem algum tipo estranho de nhoque espacial. Elas se moldam em longas correntes quando você vai mais fundo,
Não que você fosse capaz de explorar uma estrela de nêutrons de perto. Essas longas cadeias parecem uma camada de espaguete. Embaixo há uma região de pressões ainda mais extremas. É aí que o nosso espaguete se transforma em folhas de lasanha, já que começamos essa comparação com massas. Por fim, sob todas essas camadas, até mesmo a lasanha perde sua forma e se torna uma massa informe. Mas, mesmo nessa massa, existem algumas lacunas em forma de tubo, e elas não parecem um rigatone? Outra coisa sobre estrelas de nêutrons é que elas giram sem parar, e esse giro é rápido, mais de várias centenas de vezes por segundo. A estrela de nêutrons com rotação mais rápida faz mais de 700 voltas por segundo. Isso é 42 mil vezes por minuto. As estrelas de nêutrons também têm campos magnéticos incrivelmente fortes. É por isso que se houvesse vida em uma delas, ela seria bidimensional. A gravidade da estrela é tão poderosa que literalmente achataria qualquer coisa na sua superfície. E se tal estrela tivesse uma atmosfera, ela não se espalharia por mais do que 30 centímetros acima da superfície. Mas se as estrelas de nêutrons são bizarras e assustadoras, os magnetares também o são, talvez até mais. Graças à sua incrível atração magnética, eles ganhariam na competição de campo magnético mais forte. Simplificando, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem afetar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você se encontrar a centenas de quilômetros de um magnetar, a situação certamente acabará mal para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Mas isso não é tudo. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você meio que desapareceria. Se um magnetar se aproximasse a 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria os dados de todos os cartões de crédito do mundo. Os astrônomos já viram magnetares antes, mas nunca haviam visto o nascimento de um. Depois que a luz foi detectada pela primeira vez, os cientistas entenderam que algo não fazia sentido. Eles compararam diferentes tipos de observações. Descobriram que essa luz captada pelo telescópio espacial Hubble era 10 vezes mais brilhante do que o previsto. Essas informações fizeram os cientistas pensar fora da caixa. Eles perceberam que um fenômeno inteiramente novo estava acontecendo. A equipe examinou várias possibilidades para explicar o brilho bizarro, mas a explicação mais provável também era a mais excêntrica. Antes, os cientistas pensavam que os magnetares só apareciam depois que estrelas massivas explodiam e deixavam para trás estrelas de nêutrons supermagnetizadas. Mas agora, eles supõem que um pequeno número de magnetares pode surgir de uma forma mais pacífica, após a fusão de duas estrelas de nêutrons. Os cientistas conhecem apenas cerca de 10 magnetares na nossa galáxia, a Via Láctea. Eles não sabem ao certo o que torna essas estrelas tão terrivelmente magnéticas. Seja o que for, os magnetares não parecem durar muito. Após cerca de 10 mil anos, eles retornam a um estado de estrela de nêutrons mais familiar. Eles ainda são extremamente magnéticos, super densos, mas não tão extremos. O magnetar mais próximo que as pessoas conhecem está a 9 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Carina. Os astrônomos acham que sua estrela original tinha de 30 a 40 vezes a massa do Sol, o que é realmente grande. Outro magnetar está a 18 mil anos-luz de distância do nosso planeta. De repente, ele começou a estourar em 2002. Cerca de 80 rajadas foram registradas em uma janela de 4 horas. Depois disso, o magnetar nunca mais ficou ativo. A propósito, os pesquisadores também ficaram imensamente entusiasmados em ver uma quilonova. Isso ocorreu quando as duas estrelas de nêutrons supostamente se fundiram. Uma quilonova é mais de 1000 vezes mais brilhante do que uma nova típica. Antes, os astrônomos tinham apenas um evento do tipo confirmado e examinado. Mas a quilonova registrada em março parecia diferente e pode permitir que os cientistas explorem uma diversidade sobre a qual nada sabiam. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação.
Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude 0 ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente 2 estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma 3ª estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em 2 globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar 2 coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som.
Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Hawkeye está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Hawkeye está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10 mil anos antes. Muitos astrônomos pensam que Hawkeye já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a grande nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo?
Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP-40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. Isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de duas maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são duas estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP-40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP-40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP-40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP-40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP-40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP-40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som.
Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil quilômetros por hora. Isso é cerca de 96 mil quilômetros por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra Pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio,
Mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1000 carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras